Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, né? Mas eu estou passando para vocês aqui por mais um dia, né? Para desejar para você que você tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Eu quero dividir com vocês aqui uma palavra que Deus me deu hoje, que está aqui em Mateus, tá? Mateus, capítulo 6, versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ora, versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E o versículo 31 diz: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. O 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei o que tem te deixado angustiado, preocupado, o que tem te deixado ansioso, às vezes, né, sem dormir, às vezes preocupado com o que você vai fazer amanhã. Porque, Silvânia, eu estou sem trabalhar, as coisas não têm andado, o emprego não tem aparecido, o dinheiro não tem entrado, mas a palavra do Senhor Jesus diz que não andeis ansiosos, porque haveis de comer ou de vestir. Porque Deus, assim como Ele vestiu e veste a erva do campo, e ela é lançada no fogo, quanto mais Ele nos dará aquilo que nós precisamos. Por que estás você abatido? Por que estás você preocupado? O Senhor, Ele alimenta os pássaros, Ele não deixa eles sem o alimento, Ele cuida deles. Então, quanto mais o Senhor, na palavra dele em Salmos diz que Ele cuida dos pássaros, Ele não deixa faltar nada para eles, o Senhor não vai deixar faltar nada para mim, nem nada para você. Estamos vivendo um momento difícil de pandemia, né, ao qual muitos não estão tendo auxílio, muitos esses 2-3 meses estão em dificuldade, mas eu tenho certeza que Deus não tem deixado nada faltar, assim como Ele não tem deixado nada faltar nem para mim nem para você, porque na palavra dele diz aqui: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que todas essas coisas Ele acrescentará. O Senhor, Ele acrescentará na tua vida aquilo que está faltando. Ele foi com o povo de Israel, ali no momento em que Ele tirou o povo do Egito. Moisés, ele levou aquele povo e ele estava ali com a fé, crendo, mas mesmo assim no meio deles havia aqueles que não tinham fé. Haviam aqueles que ajuntavam, né, o alimento com medo de no outro dia não ter. Mas o Senhor disse para Moisés que a cada dia ele ia o quê? Prover. Na palavra do Senhor diz o quê? Não andeis ansioso, que a cada dia vem o quê? O seu mal. O próprio dia ele tem o seu mal. O Senhor, Ele supre a tua necessidade. Assim como Deus, Ele supriu a necessidade do povo de Israel. Ele fez com que a nuvem de fogo andasse ali com eles à noite para aquecer. Ele fez o que? A nuvem ali, no momento do calor, ele vinha ali o que? Fazendo com que o sol não viesse o que? Queimar aquele povo, o corpo daquele povo. Ali vinha aquela sombra, aquela nuvem o que? Para tirar do corpo deles aquele calor que vinha do deserto, né? Que muitas das vezes a pessoa não aguenta, mas o Senhor, Ele vinha com a nuvem para poder guardar eles do sol, vinha com a coluna de fogo para aquecer eles durante o frio e sempre estava ali guiando o povo, mas mesmo assim o povo havia blasfemado, murmurava, queria até voltar para o deserto, queria voltar lá para o Egito, quer dizer, né, porque para eles era melhor, e falava: por que Moisés tirou eles de lá?
Deus estava suprindo com alimento, Ele estava dando o maná, Ele estava dando água, e o povo queria voltar o quê? Para o Egito. Muitos são as pessoas que mesmo com a dificuldade que tem passado, que tem vivido, quer voltar o quê? Para o mundo. Porque, mas eu entrei para a igreja, eu estou servindo a Deus, a minha vida está pior do que quando eu estava no mundo. Não, a tua vida não está pior. Deus, Ele tem cuidado, Deus, Ele tem suprido. Primeiro lugar, busque o reino do Senhor. Busque a sua justiça, que as outras coisas o Senhor, Ele vai acrescentar. Ele não vai deixar faltar o pão, Ele não vai deixar faltar o alimento, Ele não vai deixar faltar a veste. Aquele povo no deserto, as vestimentas deles, elas não se acabavam. As sandálias, elas não arrebentavam. Viveram 40 anos ali, rodando no deserto, entendeu? E o Senhor não deixou nada faltar. Então, por muitas das vezes, nós murmuramos pelas bênçãos que o Senhor tem dado. O Senhor tem te dado saúde. Você não está com Covid. Você não está no hospital. Tu está respirando. Entendeu? Você não está precisando de um aparelho para poder respirar, porque o Senhor tem te guardado, Ele tem te livrado. Então, por que você está preocupado? O Senhor tem te livrado dessa enfermidade, dessa praga que está aí no mundo. Muitos foram, sim, porque era a hora, era o momento, o Senhor recolheu. Mas você está aqui, eu estou aqui. Para quê? Para falarmos do amor do Senhor, que Ele tem sido conosco, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado. Então essa é a palavra que eu tenho para dizer para você. Não andeis ansiosos, não, nem pela nossa vida, com que a vez de comer, de beber ou de vestir, nem pelo vosso corpo, que a vez de vestir. Mas, primeiro lugar, buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Todas essas coisas que você está preocupado, o Senhor, Ele vai acrescentar, tá? Essa é a palavra que Deus me deu para você e para mim também, porque muitas das vezes ficamos preocupados, mas o Senhor, Ele vem e acalma o nosso coração, Ele aquieta o nosso coração. Então que Deus, Ele venha te abençoar, que você venha aguardar no Senhor, que hoje ainda Ele vai prover aquilo que está faltando na tua vida e na minha. Coloca os seus anseios, lança os seus anseios nas mãos do Senhor, porque Ele é contigo, Ele é comigo e Ele vai mover. Ele vai mover, não andeis preocupado, lançar no Senhor, na mão do Senhor, descansar nas mãos do Senhor, que Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que da hora certa Ele chega e traz aquilo ao qual a gente colocou ali nas mãos dEle, os nossos anseios, as nossas preocupações, tá? Que Deus te abençoe, te dê uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite maravilhosa na presença dEle, tá? Deus seja convosco. Amém? Um beijo e a paz para todos.